Eu adoro representações isométricas. Elas são bonitas, fáceis de entender e com um modelo bem construidinho é bem fácil de fazer. Por isso que nessa aula eu vou te contar os pequenos e grandes segredos para você fazer isométricas lindíssimas dentro do ArchiCAD. E se você não sabe como construir um modelo bem feito, então eu recomendo você assistir as aulas da playlist ArchiCAD para iniciantes, que inclusive esse vídeo aqui deve estar dentro dessa playlist só para você se localizar. Dentro dessa playlist eu ensino desde o início de como que você começa um arquivo dentro do ArchiCAD até você conseguir uma modelagem bem bonitona dentro dele. Diga-se de passagem, uma modelagem que você pode extrair isométricas lindíssimas do seu próximo projeto. Dito isso, bora começar? E pra quem ainda não me conhece, prazer, eu sou a Bela do BIM e aqui dentro do meu canal, meu objetivo é te apresentar o universo BIM e ainda te ensinar a melhor ferramenta BIM que tem pra nós arquitetos, que é o ArchiCAD. E como eu já disse, aqui dentro do canal você vai achar uma playlist pra te ensinar ArchiCAD do zero, além de outros vídeos mais analisando o projeto de ArchiCAD, dando vários insights e mostrando muito conteúdo bom. Então eu já te convido pra já curtir esse vídeo, se inscrever no canal e também ativar a notificação sininho pra você receber aí as informativos de toda vez que a gente lançar um vídeo novo. E olha que a gente tá realmente se esforçando pra sair vídeo novo muito top toda semana pra você. Então vale a pena você se inscrever. Já se inscreveu? Já ativou a notificação sininho? Já deixou o seu likezinho aí pra ajudar o canal a crescer e chegar em mais pessoas que precisam entrar dentro do universo BIM? Show de bola! Então bora pra tela do ArchiCAD. E aqui estamos com o nosso modelo que a gente fez até então, né, dentro dessa playlist ArchiCAD para iniciantes. Nas últimas aulas eu já ensinei vocês a criarem, por exemplo, vistas de cortes, como essa daqui que corta o modelo de vocês, para você conseguir, por exemplo, fazer isométricas que sejam ali internas, que eu acho bem interessante para quem trabalha com interiores. Então vamos revisitar como que você cria esses planos de corte. Primeiro de tudo, a gente vai ativar essa ferramentazinha aqui que se chama Corte 3D, ou se você quiser um atalho, ele é o Ctrl Y. Ativando ela, vai aparecer cada um dos cantos essas tesourinhas, que você pode simplesmente clicar nela, pressionando o mouse e arrastar ela aqui para baixo. Quando tiver mais ou menos a altura que você quer, é só soltar e vai aparecer algum cantinho aqui da sua janela, essa janelinha aqui de finalizar. E tá aqui criado o primeiro plano de corte. E fazendo no outro sentido, é só você vir aqui na outra tesourinha, puxar da mesma forma que foi puxado antes e vir de novo aqui no finalizar. Uma vez que tá aí seus planos de corte certinhos, é só você vir na setinha do lado e desabilitar essa opção de mostrar plano de corte, o que vai ficar bem mais fácil para você visualizar o seu modelo cortado sem você ficar correndo risco de mexer esses planos de corte na hora que você estiver aí mexendo no seu modelo. Uma vez que você tá aí com o seu modelo mais ou menos o que você quer visualizar, vamos lá falar sobre as definições propriamente ditas de uma isométrica. Dentro aqui do seu cantinho direito, se você for olhar dentro do seu mapa de projeto, que é essa primeira janelinha aqui, ó, chamada mapa de projeto, o que você vai ter? Você vai ter uma dessas janelas que vai se chamar 3D. Ai, que gracinha! E dentro dessa janela de 3D você vai ter tanto a perspectiva cônica, que é essa que a gente vê, uma perspectiva com um ponto de fuga, né? Por isso que ela é meio afunilada ali para um dos lados. E você tem, logo em seguida, a perspectiva axonométrica genérica. Se a gente clicar duas vezes, ele já vai abrir uma perspectiva axonométrica genérica padrão, tá? Dentro de um ângulo padrão. E pode ser que ele não fique nas melhores definições. Pode ser que ele fique para esse lado, pode ser que ele fique assim, pode ser que ele fique levemente distorcido. E é uma coisa relativamente normal, porque, né, ele é genérico, não significa que ele vai atender o seu modelo logo de cara. Para que então a gente utilize essa opção de visualização isométrica do seu modelo, mas configure no ângulo, na proporção, com a sombra que a gente quer, aí a gente vai entrar numa definição um pouquinho mais avançada dessa visualização 3D. E isso a gente vai encontrar clicando com o botão direito na área de trabalho, ali em qualquer área em branco e indo nas definições de projeção 3D. Então aqui, em qualquer área em branco, eu vou clicar com o botão direito do meu mouse e vir nessa opção de definições da projeção 3D. Esse atalho eu pessoalmente não acho que vale a pena tanto decorar, mas caso você quiser, Ctrl Shift F3 é um atalho para você acessar essa janela aqui. E aqui dentro dessa janela aqui que eu vou pedir para você reparar é que aqui a gente tem um modelinho que a gente pode simplesmente mover, aí é o nosso bel prazer, os eixos, né? Então se eu quiser eu posso fazer um eixo tudo meio zoado, né? Uma coisa meio estranha. Se eu der um ok, o que vai acontecer? O meu modelo 3D, ele vai ser representado nessa mesma
proporção que foi colocada. E óbvio que a gente também pode definir aí algumas coisas mais padronizadas. Para isso serve essa janelinha aqui, que tem essa casinha onde você vai encontrar as principais vistas axonométricas padrões. Então, aqui de uma das laterais, que aí ele vai te mostrar mais ou menos esse ângulo. Aqui uma vista mais de topo. Aqui uma vista na parte da base. Aqui não funciona muito bem pra gente, mas vai que você quer fazer alguma coisa diferente. E também para muita gente uma vista aí da planta, o que é muito interessante para quando você não tem um corte na lateral, né, um plano de corte na lateral, e você quer fazer uma vista aí superior. Então aqui eu só tô com o corte na parte de cima, né, o plano de corte na parte de cima. Se eu for na projeção 3D e colocar essa vista em planta, ó, o que vai acontecer? Vai mostrar aí uma vista isométrica em planta desse modelo. Então agora que você já sabe que a gente tem essas definições padrões, onde que eu acho interessante você meio que fixar o que você tem que configurar aqui, né? Tirando a vista padronizada. Aqui a gente tem todos esses ângulos de cada um dos eixos do modelo 3D dentro dessa partezinha aqui, ó, desses ângulos. E também com cada uma dessas partes sendo uma certa proporção. Então é quase como se eu quisesse falar pro meu modelo que essa caneta aqui, que ela tem, sei lá, 10 centímetros na vida real, dentro da minha visualização, ela vai ser representada dali numa proporção de 1. Então ela vai ter os 10 centímetros dentro da vista isométrica. Porém, se eu quiser que ela seja representada como meio, né, uma proporção de 0,5, ele vai só representar a metade da altura. Isso é muito bom para que a gente possa ter aí algumas isométricas que sejam um pouco mais artísticas, ou que sejam, por exemplo, um pouco mais achatadinhas ou um pouco mais compridas, o que para muita gente é interessante para um quesito de representação mesmo e para deixar uma visualização mais facilitada, por exemplo, para o cliente entender a proposta do projeto, né? Se você tem um projeto muito comprido, às vezes é mais interessante deixar o seu modelo um pouquinho mais achatado para você conseguir visualizar melhor ele. Ou quando o seu modelo é muito verticalizado, é mais interessante você deixar a proporção ali desse eixo vertical um pouquinho maior para que você consiga visualizar melhor os detalhes ali dentro dessa vista em corte, por exemplo. E é óbvio que você pode pensar em vários exemplos diferentes, mas é importante você entender que dentro dessa janela a gente vai coordenar os ângulos desses eixos, assim como a proporção que a gente vai mostrar deles. Então ele pode estar na proporção 1, que ele vai ficar do tamanho real, ou ele pode estar aí numa proporção menor ou maior do que ele está. Isso vai fazer com que o seu modelo fique levemente distorcido. Então aqui o que eu posso fazer é deixar, por exemplo, o meu eixo X dentro de um ângulo de 15, 20, 30 graus, né, para ele ficar um pouquinho mais certinho. O eixo Y, que ele é o eixo oposto aqui ao X, eu gosto de deixar mais ou menos proporcional aqui ao ângulo que ele vai estar, né? Então eu gosto de tentar deixar mais ou menos uma representação aqui de 90 graus. E o eixo Z eu sempre deixo em 90 graus até pra questão da visualização dessa isométrica não ficar distorcida, que é uma coisa que eu pessoalmente não gosto, você pode adorar, fique à vontade. E aqui, dentro do comprimento do eixo, eu gosto de deixar tanto a proporção do eixo X e do eixo Z como 1. Por quê? Porque eu gosto de deixar ele mais compridinho. E para esse eixo que ele vai me dar mais ou menos a profundidade dessa minha vista, eu gosto de deixar ele um pouquinho menorzinho, porque eu acho que ele fica um pouco mais charmoso. Quando a gente dá ok, olha como ele já vai ficar 30 por 145 graus. Ou, uma coisa que eu também gosto de fazer é deixar o ângulo um pouquinho mais abertinho assim de 15 e ó, fica uma vista bem bonitinha pra gente fazer aí um detalhamento ou pra gente apresentar mesmo a proposta do ambiente pro cliente. Outra coisa que eu acho pessoalmente legal em uma isométrica é quando ela tá bem configurada em relação à sombra dela. Isso a gente pode controlar através da própria visualização da sombra do modelo 3D dentro dessa isométrica. E essa configuração a gente também controla pela mesma janelinha que a gente estava mexendo até agora. Então aqui, além da gente poder mexer nesses ângulos e nessas proporções, a gente também pode mexer aqui na visualização desse sol. Eu não sei se você reparou aqui que a gente está visualizando esse modelo dentro em planta e aqui a gente tem tanto um símbolozinho que representa a câmera que está olhando para essa isométrica, como o sol. E olha que legal, a gente pode colocar o sol exatamente no oposto lado da câmera, que vai deixar o modelo inteiro sombreado. Não quer dizer que seja interessante, mas, por exemplo, eu sabendo que tem uma janela desse lado, eu posso colocar aqui meu sol mais ou menos onde estaria a minha janela, o que vai deixar aí a sombra pegando da janela também. O que eu acho muito legal pra gente poder testar aí diversas formas de apresentar o projeto de uma forma que fique interessante mesmo pro cliente ver. Então eu tento sempre colocar o sol mais ou menos na mesma direção da câmera, até pra parecer que o sol está atrás da câmera e dar uma iluminação
que faz mais sentido ali pro projeto. E além da gente poder controlar essa direção do sol, a gente também pode controlar a altura do sol, aqui dentro dessa parte de altitude. Então, um sol 45 graus vai gerar uma sombra 45 graus, só que se eu colocar um sol a 15 graus, isso significa que meu sol vai estar um pouco mais baixo e a minha sombra vai ficar aí menor dentro dessa vista isométrica. Ou, por exemplo, dentro desse ângulo, vou colocar 30 graus e aí você pode ver que as sombras ficaram bem mais suaves e bem menores aí para essa visualização, o que eu acho bem mais interessante. Ou seja, tem muita coisa que dá para configurar, desde ângulo, proporções e também a parte de sombreamentos. Ou seja, dá para configurar muito bem várias formas isométricas para que você possa representar bem o seu projeto. Seja numa isométrica de uma planta, né, que você vai fazer só um corte ali superior e representar a planta por inteiro. Seja num corte frontal, onde você faz um plano de corte aqui na vertical, para que você consiga visualizar esse corte dentro de uma isométrica, o que eu acho um charme para explicar para o cliente como é que vai funcionar as coisas construtivamente. E até mesmo uma isométrica que tenha esses dois planos de cortes, como a gente acabou de fazer aqui, e que pode ser muito bem utilizado para apresentar a proposta para um cliente interior, que vai entender muito mais a percepção do ambiente, sendo mostrado aí todas as vistas dentro desse 3D. E agora eu te pergunto, qual dessas estratégias você utilizaria para fazer uma representação para o seu cliente, ou para o seu projeto de faculdade, ou para você entender melhor o projeto que seja? Qual delas que você usaria e o que você achou mais interessante dentro dessas configurações de vista isométrica? Me conta aqui nos comentários, até para saber se eu trago novos conteúdos ou complementos a respeito sobre isométricas aqui dentro do Arcade também. E óbvio, não esquece de se inscrever no canal para você acompanhar mais dicas como essa e também outros conteúdos mais dentro do Universo BIM. Dito isso, um bem beijo e eu vejo você no próximo vídeo.